Minha família me vendeu para os ciganos quando eu tinha 9 anos. Por 50 anos, eu odiei meus pais, até descobrir a verdade no leito de morte do meu irmão. Minha filha, senta aqui do meu lado que vou te contar uma coisa que carrego no peito há décadas. Meu nome é Aparecida, tenho 74 anos, e essa história que vou te contar vai mexer com seu coração, igual mexeu com o meu a vida inteira. Era 1959. Eu tinha apenas 9 aninhos. Era a única menina no meio de 7 irmãos homens. Morávamos numa cidadezinha perdida no interior de São Paulo, daquelas onde todo mundo se conhece e os segredos correm mais rápido que água da chuva. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira, e nós éramos pobres. Pobres de dar dó. Naquele ano a seca foi terrível, minha filha. Terrível mesmo. As plantações secaram, o trabalho sumiu, e lá em casa a situação estava desesperadora. Eu lembro como se fosse ontem do barulho na cozinha de noite, meus pais conversando baixinho, pensando que a gente não estava ouvindo. Mas criança ouve tudo, né? E eu ouvia minha mãe chorando, falando que não tinha mais o que dar de comer para os meninos. Eu era pequena, mas não era boba. Via meus irmãos com a barriga roncando, via minha mãe dividindo o pouco de comida e ficando sem. Via meu pai saindo cedo procurando trabalho e voltando de mãos vazias, com aquele olhar perdido de homem que não consegue sustentar a família. Era uma situação desesperadora, minha filha. Às vezes, minha mãe fingia que tinha comido na casa de uma vizinha só para que a gente não ficasse com peso na consciência. Meu pai, homem orgulhoso que era, chegou a chorar escondido atrás da casa quando pensava que ninguém estava vendo. Mas eu via tudo. Meus irmãos mais velhos, João e Pedro, já tinham 16 e 14 anos, mas eram magros como vara de pescar. Trabalhavam carregando tijolo e ajudando na roça dos outros quando aparecia serviço, que era raro. Os menores, Antônio, José, Miguel, Carlos e Joaquim, passavam o dia inventando brincadeiras que não gastassem energia demais, porque comida era contada. E eu, no meio de tanto menino, era tratada como um tesouro pelos meus pais. Nossa princesinha, meu pai me chamava, mesmo quando não tinha nem um tostão no bolso. Minha mãe sempre arranjava um jeitinho de me dar um pedacinho a mais na refeição, mesmo que isso significasse ela ficar sem. Agora, olhando para trás, entendo por que isso doía tanto no coração deles. Eles me amavam demais para me ver definhando de fome, mas amavam demais também para me expor ao perigo que estava por vir. Foi numa tarde de setembro, o sol estava rachando de tão quente que chegaram os ciganos na nossa cidade. Ah, minha filha, que coisa mais linda! As carroças coloridas, as mulheres com roupas cheias de brilho, os homens com bigodes enormes. Eles pararam na Praça da Matriz e montaram o acampamento. Em poucos minutos, meio mundo estava lá curioseando. Era como se um pedaço do paraíso tivesse descido na nossa cidade cinzenta e pobre. As crianças corriam ao redor das carroças, os adultos sussurravam entre si sobre as magias que os ciganos faziam. E eu fiquei hipnotizada com aquela explosão de cores e vida. As mulheres ciganas usavam saias rodadas que balançavam quando elas caminhavam, brincos grandes que tilintavam no vento, e tinham nos olhos um brilho que eu nunca tinha visto nas mulheres da minha cidade. Os homens tocavam violão e cantavam músicas numa língua estranha, mas que parecia falar direto para o coração. Eu me esgueirei no meio da multidão, fascinada com aquele mundo diferente. Uma cigana velha, com cabelos brancos e olhos azuis como o céu, me viu e sorriu. Chamou minha atenção com a mão e disse: "Vem cá, menina bonita, deixa a vovó ver sua mão." Que bobinha eu era. Estendi a mãozinha e ela ficou olhando, passando o dedo nas minhas linhas. Suas mãos eram suaves, mas calejadas, e tinha anéis em quase todos os dedos. Ela cheirava a ervas e a algo doce que eu não conseguia identificar. De repente, ela levantou os olhos e me olhou de um jeito, como se estivesse vendo minha alma. "Essa menina tem um dom especial." Ela disse alto, para que todos ouvissem. "Essa aqui vai longe na vida, mas antes vai passar por caminhos difíceis que vão formar seu caráter.
As pessoas ao redor murmuraram admiradas. Algumas mulheres se aproximaram, querendo que a cigana lesse suas mãos também. Mas ela continuou olhando para mim, como se estivesse vendo coisas que nem eu mesma sabia que existiam dentro de mim. Você tem olhos de quem enxerga além do que está na frente. Ela me disse baixinho, só para mim ouvir. Um dia você vai ajudar muita gente com esse dom. Voltei correndo para casa, contando para minha mãe sobre os ciganos, sobre a velha que leu minha mão, sobre as coisas que ela tinha dito. Minha mãe ficou quieta, pensativa, mexendo a panela do feijão que ia ser nosso jantar. Um feijão ralo, mais água que grão, mas que ela temperava com tanto amor que parecia um banquete. Mãe, insisti, a senhora não achou interessante o que a cigana disse? Que eu tenho um dom especial? Minha mãe parou de mexer a panela e me olhou com aqueles olhos cansados, mas cheios de ternura. Minha filha, ela disse, você sempre foi especial para os seus pais. Desde o dia que nasceu, iluminou nossa casa. Mas vi uma lágrima escorrer pelo rosto dela, e naquele momento não entendi por quê. Agora sei que minha mãe já estava imaginando o que podia acontecer. Já estava com o coração partido só de pensar na possibilidade. Naquela noite, a conversa dos meus pais foi diferente. Mais intensa, mais urgente. Ouvi meu pai falando sobre como os ciganos tratavam bem as crianças, sobre como eles viajavam o país inteiro, conhecendo lugares que gente como a gente nunca ia conhecer. Ouvi minha mãe perguntando se não tinha outro jeito, se não dava para esperar mais um pouco. Maria, meu pai disse, e a voz dele estava carregada de uma dor que eu não conseguia entender. Você viu como aquela velha olhou para nossa Aparecida? Como se ela soubesse de alguma coisa que a gente não sabe. Talvez seja um sinal. Mas ela é tão pequena, João. Tão pequenininha. E é por isso mesmo que a gente precisa pensar no futuro dela. Eles podem dar para ela o que a gente não consegue. E talvez seja a única maneira de proteger ela. Proteger de quê? Eu não fazia a menor ideia, mas essa palavra, proteger, ficou ecoando na minha cabeça até eu pegar no sono. Naquela noite, ouvi meus pais conversando de novo, mas dessa vez era diferente. Meu pai falava sobre os ciganos, sobre como eles tratavam bem as crianças, sobre como viajavam o país inteiro. Maria, ele disse para minha mãe, você viu como aquela velha olhou para nossa Aparecida? Eles podem dar para ela o que a gente não consegue. Minha mãe soluçava baixinho. Mas como, João? Como a gente vai entregar nossa única menina? É por amor, Maria. É por amor. 3 dias depois, meu pai me chamou para conversar. Sentou comigo debaixo da mangueira no quintal, aquela que dava as mangas mais doces do mundo. Aparecida, ele disse, e a voz dele estava tremendo. Você quer conhecer o mundo? Quer aprender coisas que a gente não pode te ensinar? Eu, boba, achei que era brincadeira. Quero, pai, quero muito. Os ciganos vão te levar numa viagem. Você vai aprender coisas bonitas, vai ver lugares que a gente nem sonha em conhecer. E quando a situação melhorar aqui em casa, a gente vai te buscar. Meu coração disparou de alegria. Uma aventura. Eu ia viajar com aquelas pessoas lindas, ia conhecer o mundo. Que sorte a minha. No dia seguinte de manhã, minha mãe me arrumou. Lavou meu cabelo, fez 2 trancinhas bem apertadinhas, me vestiu com meu vestido azul de domingo, aquele que ela tinha costurado com tanto carinho, mas ela não parava de chorar. Por que a senhora está chorando, mãe? Eu vou voltar logo. Ela me abraçou tão forte que quase não consegui respirar. Minha filha, ela disse no meu ouvido, nunca se esqueça que a gente te ama. Nunca se esqueça que tudo que a gente faz é por amor. Caminhamos até a praça onde os ciganos estavam se preparando para partir. A velha de olhos azuis me viu chegar e sorriu. Meu pai conversou com ela em voz baixa, entregou um embrulhinho com minhas poucas roupas e uma aliança. A aliança de casamento da minha mãe. Cuida bem dela, meu pai disse, e a voz dele quase não saía. A velha cigana pegou minha mão e disse, ela vai ser como uma neta para mim. Não se preocupe. Subi na carroça, acenando para minha família. Meus irmãos estavam todos ali, alguns chorando, outros tentando sorrir para mim. Minha mãe estava agarrada no braço do meu pai, soluçando. Tchau, família!
Volto logo! Eu gritei, feliz da vida. As carroças começaram a se mover, e eu fiquei olhando para trás até não conseguir mais ver minha família. Mas não estava triste. Estava animada. Ia conhecer o mundo. Como eu era inocente, minha filha. Como eu era inocente. Sabe, minha filha, essas histórias precisam ser contadas. Se você está me ouvindo agora, se inscreve no canal para não perder essas confissões que vêm do coração. Porque o que aconteceu depois, o que eu vivi com os ciganos e a verdade que descobri 50 anos depois, isso você precisa ouvir. Nos primeiros dias com os ciganos, eu ainda acreditava que meus pais viriam me buscar. Dormia todas as noites na carroça da vovó Catarina. Era assim que ela mandou eu chamar ela, e acordava esperando ver o rosto do meu pai aparecendo na entrada da lona. A vovó Catarina me tratava bem, é verdade. Me dava comida, me ensinava palavras na língua dos ciganos, me mostrava como ler as cartas. Você tem o dom, ela sempre dizia. Suas mãos falam coisas que seus olhos ainda não viram. Mas eu queria era voltar para casa. Queria dormir na minha caminha. Queria brincar com meus irmãos. Queria ouvir as histórias da minha mãe antes de dormir. Toda noite eu perguntava: Vovó, quando meu pai vem me buscar? E ela sempre respondia: Quando Deus quiser, minha neta. Quando Deus quiser. Passaram-se semanas, depois meses. O grupo viajava sem parar. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, lugares que eu nem sabia que existiam. Em cada cidade montávamos o acampamento. As mulheres liam a sorte, os homens negociavam cavalos, e eu ficava olhando a estrada, esperando ver meu pai aparecendo. Mas ele nunca aparecia. Aos poucos, fui entendendo palavras soltas das conversas dos adultos. Ouvi a vovó Catarina falando com outras mulheres sobre a situação da família e o que era melhor para a menina. Comecei a suspeitar que talvez meus pais não viessem mesmo me buscar. Numa noite, depois de chorar escondida, perguntei direto para a vovó Catarina: Vovó, meus pais me venderam? Ela me olhou com aqueles olhos azuis cheios de tristeza e disse: Minha neta, seus pais te deram pra gente porque te amam muito. Às vezes o amor faz a gente tomar decisões que doem no coração. Foi a primeira vez que alguém confirmou o que eu já desconfiava. Meus pais tinham me dado para os ciganos, ou vendido. Eu não sabia a diferença. Naquela noite, deitada na carroça balançando, eu chorei todas as lágrimas que tinha guardado. Chorei de saudade, de raiva, de não entender por que meus pais tinham feito isso comigo. Eu era tão pequena, por que não me quiseram mais? A vovó Catarina veio deitar do meu lado e ficou fazendo carinho no meu cabelo. Criança, ela disse baixinho, às vezes a vida é cruel com os grandes, e os grandes precisam ser cruéis com os pequenos para proteger. Um dia você vai entender. Mas naquele momento eu não queria entender. Eu só queria minha mãe. E assim começaram os anos mais difíceis da minha vida, mas também os que me ensinaram a ser quem eu sou hoje. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Cada manhã eu acordava pensando que ia ver meu pai aparecendo na entrada da carroça, com aquele sorriso dele, me chamando para voltar para casa. Mas os dias passavam, as cidades mudavam, e ele nunca aparecia. A rotina do grupo cigano era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Acordávamos com o sol, desmontávamos o acampamento rapidinho e saíamos pela estrada. Eu ficava na carroça da vovó Catarina, olhando a paisagem passar, sempre esperando reconhecer algum lugar, sempre esperando ver alguém da minha família me procurando. As noites eram as piores. Deitada na carroça, ouvindo os sons estranhos da estrada, grilos diferentes, ventos que sopravam de lugares que eu não conhecia, vozes de pessoas falando numa língua que eu estava aprendendo aos poucos, eu chorava baixinho, tentando lembrar do cheiro da minha casa, do barulho dos meus irmãos, da voz da minha mãe me chamando para jantar. A vovó Catarina tentava me consolar do jeito dela. Me ensinava canções ciganas com melodias tristes e bonitas que falavam de terra distante e saudade. Me mostrava como preparar chás com ervas que colhíamos pelo caminho. Hortelã para acalmar o estômago, camomila para dormir melhor, erva cidreira para quando o coração estava apertado.
Me contava histórias de terras distantes, de reis e rainhas ciganos, de tesouros escondidos e amores impossíveis. As histórias, ela me dizia, são a herança que os ciganos deixam para os filhos. Mais importante que ouro ou prata, porque ninguém pode roubar o que está guardado aqui dentro. E ela apontava para o coração. Mas nada disso enchia o buraco que tinha no meu peito. Eu queria minha mãe lendo historinhas para mim antes de dormir. Aquelas histórias simples de príncipes e princesas que ela inventava, sempre com final feliz. Queria brincar de boneca com as meninas da minha rua, principalmente com a Terezinha, que era minha melhor amiga e que devia estar se perguntando onde eu tinha ido parar. Queria ouvir meus irmãos brigando no quintal por causa de bolinha de gude ou pipa, aquelas brigas bobas que faziam tanto barulho e que minha mãe separava com uma bronca que não assustava ninguém. Por que meus pais não vêm me buscar, vovó? Eu perguntava toda semana. E ela sempre respondia a mesma coisa. Paciência, minha neta. Quando a situação melhorar, eles aparecem. Mas as semanas viraram meses, e eu comecei a entender que talvez essa situação nunca fosse melhorar. O grupo de ciganos era como uma família grande e barulhenta. Tinha a vovó Catarina, que era a matriarca e tomava todas as decisões importantes. Tinha o vovô Miguel, marido dela, que cuidava dos cavalos e negociava com os fazendeiros. Tinha os filhos deles, 3 homens e 2 mulheres, todos casados, todos com filhos. E tinha eu, a única criança que não tinha nascido no grupo. No começo, as outras crianças me tratavam como forasteira. Falavam na língua cigana quando não queriam que eu entendesse. Me deixavam de fora das brincadeiras. Riam de jeitos que eu falava certas palavras. Tinham uma intimidade entre eles que eu não fazia parte. Memórias compartilhadas de lugares onde tinham estado, pessoas que tinham conhecido, aventuras que tinham vivido juntos. Eu me sentia mais sozinha ainda. Não pertencia mais à minha família, mas também não pertencia àquela família nova. Era como se eu estivesse flutuando entre 2 mundos, sem conseguir pisar firme em nenhum dos 2. As crianças ciganas tinham nomes bonitos e diferentes. Esmeralda, Flamenca, Django, Manush. Eles sabiam tocar instrumentos desde pequenos, sabiam dançar, sabiam contar histórias que prendiam a atenção dos adultos. Eu, com meu nome simples de Aparecida, me sentia sem graça perto deles. Foi a Esperança, filha mais nova da vovó Catarina, quem primeiro teve paciência comigo. Ela tinha uns 25 anos, tinha acabado de ter bebê, e via como eu estava perdida. Vem cá, pequena, ela me chamava. Vem aprender a cuidar do meu menino. O bebê da Esperança se chamava Nicolau, e era gordinho e risonho como um anjo. Cuidar dele me dava um propósito, me fazia sentir útil. Aprendi a trocar as fraldas de pano, a fazer ele parar de chorar balançando de um jeito especial, a cantar as cantigas ciganas que o faziam dormir. Aparecida, a Esperança me dizia: "Você tem jeito com criança, tem mãos carinhosas." E foi assim que comecei a me sentir um pouquinho útil. Ajudava a cuidar do bebê da Esperança. Aprendia a cozinhar na fogueira, coisas simples como torrar milho, fazer chá, esquentar leite. Aprendi a lavar roupa no rio, batendo as peças nas pedras e torcendo com força para tirar toda a água. Aos poucos, fui encontrando meu lugar naquele mundo estranho. Mas a saudade de casa não passava. Toda noite, antes de dormir, eu rezava para Nossa Senhora pedindo para me levar de volta para os meus pais. Fazia promessas mirabolantes, que ia ser obediente para sempre, que ia ajudar mais em casa, que nunca mais ia reclamar da comida. Sonhava com a mangueira do quintal, com o cheiro da comida da minha mãe, com as gargalhadas dos meus irmãos quando inventavam uma brincadeira nova. Numa dessas noites, a vovó Catarina veio sentar do meu lado na carroça. "Aparecida", ela disse. "Você precisa parar de viver no passado e começar a viver o presente." "Mas eu quero voltar para casa, vovó." "E você vai voltar, minha neta. Mas enquanto isso não acontece, você precisa aprender a ser feliz aqui. A vida é muito curta para a gente passar ela toda esperando." Ela tinha razão, claro. Mas como é que uma criança de 10 anos aceita que foi abandonada pela própria família? Foi quando começamos a viajar pelo Nordeste que as coisas mudaram para mim. Estávamos numa cidadezinha na Bahia. Montamos o acampamento perto do mercado.
Como sempre, as mulheres ciganas se espalharam para ler a mão das pessoas e ganhar alguns trocados. A vovó Catarina me levou junto pela primeira vez. Você vai me ajudar, ela disse. Fica do meu lado e presta atenção. Sentamos numa esquina, ela com as cartas na mão e eu do lado, observando tudo. Vinham mulheres pedindo para saber sobre amor, homens querendo saber sobre dinheiro, mães preocupadas com os filhos. E a vovó Catarina lia as cartas e falava coisas que faziam as pessoas chorar de emoção ou suspirar aliviadas. Como a senhora sabe disso tudo? Uma mulher perguntou, impressionada. Não sou eu quem sabe, a vovó respondeu. São as cartas que falam e eu só traduzo. No final do dia, quando estávamos voltando para o acampamento, ela me disse: Aparecida, você viu como as pessoas saíram daqui? Mais leves, mais esperançosas? Vi, vovó. Isso é um dom, minha neta. O dom de consolar, de dar esperança, e você tem esse dom também. Eu? Como assim? Suas mãos têm energia especial. Eu vejo desde o primeiro dia. Por isso, seus pais te trouxeram pra gente. Eles sabiam que você precisava aprender coisas que só a gente podia ensinar. Naquela noite, pela primeira vez desde que tinha saído de casa, eu dormi sem chorar. Talvez tivesse algum propósito em tudo aquilo. A vovó Catarina começou a me ensinar a ler as cartas. Não é mágica, ela explicava. É observação. Você olha as cartas, mas principalmente você olha a pessoa. O jeito que ela senta, como ela respira, onde ela põe as mãos. As cartas só confirmam o que os olhos já viram. Eu era uma aluna aplicada. Queria aprender tudo, queria entender como aquelas mulheres conseguiam tocar o coração das pessoas com palavras simples. E descobri que tinha jeito mesmo. Quando eu segurava as cartas, era como se elas me contassem histórias. Histórias sobre as pessoas que estavam na minha frente. Você nasceu para isso, a vovó Catarina dizia, orgulhosa. Seus pais fizeram a coisa certa te trazendo pra gente. Mas eu ainda não conseguia aceitar que meus pais tinham feito a coisa certa. Na minha cabeça de criança, eles tinham me abandonado. Ponto final. Passaram-se 2 anos. Eu já falava a língua cigana como se tivesse nascido no grupo. Já sabia ler as cartas melhor que algumas mulheres mais velhas. Já tinha viajado por meio Brasil. Mas toda vez que chegávamos numa cidade nova, meu coração disparava esperando ver algum dos meus irmãos me procurando. Nunca acontecia. Foi numa feira em Pernambuco que conheci uma mulher que mudou minha forma de ver as coisas. Ela se chamava Conceição, tinha uns 40 anos e veio pedir para eu ler as cartas dela. Era uma mulher sofrida, dava para ver nos olhos. Quando peguei nas mãos dela, senti uma tristeza muito grande. As cartas confirmaram. Ela tinha perdido uma filha pequena, de doença, e estava se culpando. A senhora acha que foi culpa sua? Eu perguntei, sem saber de onde tinha vindo aquela pergunta. Ela começou a chorar. Eu não tinha dinheiro para o remédio. Se eu tivesse conseguido o dinheiro... Dona Conceição, eu disse, e as palavras saíam sozinhas da minha boca. Às vezes os pais fazem tudo o que podem e mesmo assim não é suficiente. Mas o amor sempre é suficiente. Ela me olhou surpresa. Como você sabe disso, menina? Você é tão nova. Eu sei por quê. Porque às vezes os pais fazem coisas que doem no coração, mas fazem por amor. Era a primeira vez que eu falava isso. A primeira vez que admitia, mesmo para mim mesma, que talvez meus pais tivessem me dado para os ciganos por amor, não por desamor. Aquela noite, deitada na carroça, fiquei pensando na Dona Conceição. Ela amava a filha, mas não conseguiu salvá-la. Meus pais me amavam, mas não conseguiram me criar. Será que entregar uma filha para quem pode cuidar melhor também pode ser um ato de amor? A dúvida começou a crescer no meu coração. E junto com a dúvida, uma coisa que eu não sentia há muito tempo, um pouquinho de paz. Mas ainda faltavam muitos anos para eu entender toda a verdade. E o que eu descobri depois... Minha filha, isso mudou tudo o que eu pensava sobre minha família. Quando completei 15 anos, já fazia 6 anos que vivia com os ciganos. 6 anos longe de casa. 6 anos esperando que meus pais aparecessem para me buscar. Mas naquele aniversário,
algo dentro de mim mudou. Talvez fosse a idade, talvez fosse o cansaço de esperar, mas decidi que ia parar de ser aquela menina abandonada e ia começar a ser uma mulher cigana de verdade. A vovó Catarina ficou orgulhosa quando anunciei minha decisão. Finalmente, ela disse, me abraçando forte. Finalmente você entendeu que seu lugar é aqui, com a gente. Mas eu não tinha entendido isso, não. O que eu tinha entendido era que precisava parar de sofrer por uma família que talvez nunca mais fosse me querer de volta. Precisava construir uma nova identidade, encontrar uma nova forma de existir no mundo. Nessa época, o grupo estava acampado numa cidade no interior de Minas Gerais. Era a época de festa junina, tinha muito movimento, muito dinheiro circulando. Perfeito para os ciganos ganharem a vida. As mulheres montavam suas barraquinhas para ler a sorte, os homens negociavam cavalos e consertavam panelas, as crianças pediam esmolas nas portas das casas. Eu já era conhecida na região como a menina das cartas milagrosas. As pessoas vinham de longe para me consultar, porque tinha corrido a fama de que eu conseguia ver coisas que outros não viam. E não era mentira. Desde pequena, eu sempre tive uma intuição forte, uma capacidade de entender os sentimentos das pessoas só olhando nos olhos delas. Com os ciganos, esse dom se desenvolveu ainda mais. A vovó Catarina me ensinou a ler cartas, a interpretar sonhos, a fazer simpatias para problemas do coração. Não é mágica, ela sempre dizia. É observação, é experiência, é saber ouvir o que as pessoas estão dizendo sem falar. E era verdade. Não sei explicar como, mas quando eu segurava as cartas e olhava nos olhos das pessoas, era como se eu visse dentro da alma delas. Via as tristezas que elas escondiam, os medos que não contavam para ninguém, as esperanças que guardavam no fundo do coração. Via coisas que elas nem sabiam que existiam dentro delas. As pessoas saíam das minhas consultas diferentes, mais leves, como se tivessem deixado um peso comigo. Algumas choravam de alívio, outras saíam rindo, todas saíam agradecendo. Isso me dava uma sensação boa, me fazia sentir útil, me fazia esquecer um pouquinho da minha própria dor. Foi numa dessas leituras que aconteceu algo que mudou tudo para mim. Uma senhora idosa, bem vestida, chegou na nossa barraca numa tarde de sábado. Ela tinha um ar de pessoa importante, dessas que mandam em cidade pequena. Cabelo bem penteado, roupas caras, jeito autoritário. Mas quando sentou na minha frente, vi nos olhos dela uma tristeza imensa. Menina, ela disse, ouvi falar que você tem um dom especial. Quero que você me diga se meu filho vai me perdoar. Peguei as cartas, comecei a embaralhar, mas algo estranho aconteceu. As cartas pareciam pesadas nas minhas mãos, como se não quisessem ser lidas. Olhei para a senhora de novo, tentando entender aquela sensação estranha. A senhora fez alguma coisa que machucou muito seu filho? Perguntei, sem saber por quê. Ela ficou pálida. Como você sabe? As cartas. Elas estão dizendo que a senhora carrega uma culpa muito grande. Que tem alguma coisa que a senhora fez pensando que estava protegendo alguém, mas acabou causando uma dor terrível. A mulher começou a tremer. Meu Deus, você realmente tem o dom. O que a senhora fez? Insisti, porque sentia que precisava saber. Ela olhou em volta, verificou se ninguém estava ouvindo e se inclinou para perto de mim. Eu separei meu filho de uma pessoa que ele amava. Achei que estava fazendo o melhor para ele, protegendo ele de um futuro difícil. Mas ele nunca me perdoou. E a pessoa que ele amava? Desapareceu. Nunca mais soubemos dela. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Alguma coisa naquela história me incomodava profundamente, mas eu não sabia o que era. As cartas estão dizendo que seu filho, ele ainda ama essa pessoa, e que a separação causou uma ferida que nunca cicatrizou. A mulher começou a chorar. Eu sei, mas eu achei que estava fazendo o certo. Às vezes os pais fazem coisas terríveis achando que estão protegendo os filhos. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Às vezes os pais fazem coisas terríveis achando que estão protegendo os filhos. Era exatamente isso que eu sentia sobre meus próprios pais. A senhora ainda pode consertar, falei, tentando me concentrar nas cartas.
Seu filho, ele está sofrendo também. Se a senhora contar a verdade para ele, se pedir perdão, você acha que ele me perdoaria? Olhei para as cartas, mas na verdade estava olhando para o meu próprio coração. Acho que um filho sempre perdoa os pais quando entende que eles agiram por amor, mesmo que tenham errado. Ela me pagou, me agradeceu e foi embora. Mas eu fiquei ali, com aquelas palavras martelando na minha cabeça. Às vezes os pais fazem coisas terríveis, achando que estão protegendo os filhos. Seria possível que... Não, não podia ser. Meus pais me venderam porque precisavam de dinheiro. Porque eu era um peso. Porque tinham 7 filhos homens para criar e uma menina a menos não faria diferença. Mas e se não fosse isso? E se tivesse alguma coisa que eu não sabia? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto da carroça, pensando naquela senhora, pensando nas palavras dela, pensando na minha própria história. Será que meus pais tinham me dado para os ciganos para me proteger de alguma coisa? Mas proteger de quê? No dia seguinte, resolvi fazer uma coisa que nunca tinha feito. Perguntei diretamente para a vovó Catarina sobre o dia que meus pais me trouxeram para os ciganos. Vovó, falei sentando do lado dela enquanto ela preparava chá. Você se lembra do que meu pai disse quando me trouxe para os ciganos? Ela parou de mexer o chá e me olhou com cuidado. Por que você quer saber disso agora, Aparecida? Porque eu preciso entender. Preciso saber se eles realmente me venderam ou se tinha algum outro motivo. A vovó Catarina suspirou fundo. Seu pai estava desesperado, minha neta. Desesperado e com medo. Medo de quê? Ela ficou quieta por um longo tempo. Quando finalmente falou, a voz dela estava diferente, mais séria. Aparecida, algumas verdades são pesadas demais para uma pessoa carregar sozinha. Seu pai me pediu para nunca contar certas coisas. Que coisas, vovó? Por favor, eu preciso saber. Não posso, minha neta. Prometi para ele que guardaria o segredo. Mas ele nem deve estar mais vivo. Já se passaram 6 anos. Uma promessa é uma promessa, Aparecida. Morto ou vivo. Fiquei frustrada, mas percebi que a vovó Catarina sabia de alguma coisa importante. Alguma coisa que mudaria tudo o que eu pensava sobre minha história. Pelo menos me diz uma coisa, insisti. Meu pai estava com medo de alguma pessoa específica? A vovó me olhou nos olhos por um longo tempo. Finalmente, assentiu com a cabeça, quase imperceptivelmente. De quem, vovó? De quem ele estava com medo? De alguém poderoso, alguém que queria uma coisa que seu pai não podia dar. Que coisa? Você. A palavra caiu como uma bomba no meu peito. Alguém me queria? Alguém poderoso me queria e meu pai teve medo? Vovó, pelo amor de Deus, me conta tudo. Mas ela balançou a cabeça, firme na decisão. Não posso, Aparecida. Não posso. Passei os dias seguintes atormentada com aquela revelação. Alguém me queria. Alguém poderoso. E meu pai teve tanto medo que preferiu me dar para os ciganos do que... Do que o quê? Comecei a prestar atenção em conversas dos adultos, tentando captar alguma pista. Ouvi a vovó Catarina falando baixinho com o marido sobre a situação da menina e sobre como foi a única saída. Ouvi também uma frase que me gelou o sangue. Ainda bem que tiramos ela de lá antes que o coronel fizesse alguma coisa. Coronel? Que coronel? Naquela noite, fingi que estava dormindo e ouvi a vovó Catarina conversando com a Esperança sobre mim. Ela está crescendo, dizia a Esperança. Logo vai ser uma moça. Acha que é seguro ela voltar para a terra dela algum dia? Nunca, respondeu a vovó Catarina, categórica. Enquanto aquele homem estiver vivo, ela não pode voltar. O pai dela foi muito claro. É pra gente proteger ela de qualquer jeito. Meu coração disparou. Proteger de quê? De quem? Foi nessa noite que tomei uma decisão. Eu ia descobrir a verdade, mesmo que levasse a vida inteira. Ia descobrir quem era esse tal coronel, ia descobrir o que ele queria comigo, ia descobrir por que meus pais preferiram me dar para os ciganos do que me proteger eles mesmos. Mas o que eu não sabia era que a verdade completa só chegaria até mim décadas depois, no leito de morte do meu irmão mais velho,
e quando chegasse, ia abalar tudo que eu pensava que sabia sobre amor, sobre família e sobre sacrifício. Por enquanto, eu era apenas uma menina de 15 anos, com o coração cheio de perguntas e uma determinação crescente de encontrar as respostas. Mesmo que essas respostas me machucassem mais do que a própria ignorância. Aos 18 anos, me casei com Antônio, um cigano bom e trabalhador que me amava de verdade. Com ele, tive 3 filhos lindos e aprendi o que era ter uma família de verdade. Mas mesmo sendo feliz, mesmo tendo meus próprios filhos para cuidar, eu nunca parei de pensar naquelas palavras da vovó Catarina. Enquanto aquele homem estiver vivo, ela não pode voltar. Que homem era esse? O tal coronel? E por que ele me impedia de voltar para minha terra? Antônio era diferente dos outros ciganos, mais quieto, mais pensativo. Ele tocava violão como um anjo e tinha uma voz que fazia as pessoas pararem para ouvir quando ele cantava. Foi ele quem me ensinou que o amor verdadeiro não é só paixão, é companheirismo, é cuidado, é estar junto mesmo nos dias difíceis. Nossos filhos nasceram na estrada, como era costume dos ciganos. Maria, a mais velha, tinha os meus olhos escuros e a intuição aguçada. José, o do meio, puxou ao pai na música e já sabia tocar alguns acordes no violão aos 5 anos. E Pedro, o caçula, era o palhaço da família, sempre inventando brincadeiras que faziam todo mundo rir. Eram crianças felizes, criadas em liberdade, conhecendo o Brasil de ponta a ponta. Mas conforme iam crescendo, começaram a fazer perguntas que eu não sabia responder. Mãe, por que a gente nunca visita os parentes da senhora? Maria perguntou uma vez, quando tinha uns 8 anos. Porque eles moram muito longe, minha filha. Mas a gente viaja para todo lugar. Por que não podemos ir lá também? Como explicar para uma criança que eu não sabia onde lá ficava? Que eu não sabia se meus parentes ainda estavam vivos? Que tinha coisas do meu passado que nem eu mesma entendia? Quando meu Antônio morreu, eu tinha 35 anos e 3 filhos pequenos para criar sozinha. Foi um acidente bobo. Ele escorregou do telhado de uma casa que estava consertando e bateu a cabeça numa pedra. Morreu na hora, sem nem se despedir. Aquela foi a 2ª vez na vida que meu mundo desabou. A primeira tinha sido quando fui separada dos meus pais. A 2ª foi quando perdi o homem que me amava de verdade, que me deu uma família, que me fez sentir completa. Os ciganos fizeram questão de cuidar de mim e dos meus filhos. Você é uma de nós, a vovó Catarina disse, já bem velhinha e frágil. Sempre vai ter um lugar no nosso grupo. Mas eu sabia que chegara a hora de tomar uma decisão difícil. Queria que meus filhos tivessem oportunidades que eu não tive. Queria que eles estudassem, que conhecessem um mundo além das carroças e das estradas. Queria dar para eles o que meus próprios pais não conseguiram me dar: estabilidade. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sair do grupo cigano e me estabelecer numa cidade para dar estudo para os meus meninos. Não queria que eles crescessem sem raízes como eu cresci. Queria que eles tivessem uma base, um lugar para chamar de casa. A vovó Catarina já tinha morrido há alguns anos, levando seus segredos para a cova. Mas antes de morrer, ela me deu uma coisa, um embrulhinho amarelo, bem velho, que ela guardava no fundo do seu baú. Isso aqui seu pai me deu no dia que trouxe você, ela disse com a voz já fraquinha. Mandou dar para você quando você virasse mulher. Mas eu achei melhor guardar até você precisar de verdade. Dentro do embrulho tinha 3 coisas: a aliança de casamento da minha mãe, um terço pequeno e uma carta. Uma carta que meu pai tinha escrito, mas que eu só conseguia entender anos depois. A carta dizia assim: minha filha querida, se você está lendo isso, é porque já cresceu e virou uma mulher. Quero que saiba que entregar você para os ciganos foi a coisa mais difícil que eu e sua mãe já fizemos na vida. Mas foi a única maneira de te proteger. Um dia você vai entender. Um dia a verdade vai aparecer. Quando isso acontecer, lembra que tudo o que fizemos foi por amor. Seu pai que nunca te esqueceu. Chorei todas as lágrimas que tinha guardado quando li aquela carta. Meu pai me amava. Minha mãe me amava. Eles não tinham me vendido. Eles tinham me protegido.
Mas protegido de quê? Resolvi criar meus filhos numa cidade do interior de São Paulo, não muito longe de onde eu tinha nascido. Comprei uma casinha simples, abri um pequeno negócio lendo cartas e, aos poucos, fui construindo uma vida nova. Mas a curiosidade sobre meu passado nunca me abandonou. De vez em quando, eu pegava o ônibus e ia até minha cidade natal. Sempre disfarçada, sempre com cuidado. Descobri que meus pais tinham morrido há muitos anos, mas alguns dos meus irmãos ainda estavam vivos. Via eles de longe, mas nunca tive coragem de me aproximar. E se eles não me quisessem mais? E se tivessem raiva de mim por ter sumido? Foi numa dessas visitas que soube que o tal coronel ainda estava vivo. Coronel Benedito, um fazendeiro poderoso que praticamente mandava na cidade inteira. Um homem respeitado, casado, com filhos, netos. Aos olhos de todos, um cidadão exemplar. Mas quando eu ouvia as pessoas falarem dele, sentia um arrepio. Tinha alguma coisa errada naquele homem. Alguma coisa que meus pais tinham percebido há décadas. Os anos passaram. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos, eu envelheci, mas nunca parei de pensar no mistério da minha infância. Toda vez que voltava à minha cidade natal, procurava informações sobre o Coronel Benedito, mas nunca consegui descobrir qual era a conexão dele comigo. Até que, aos 59 anos, recebi uma ligação que mudou tudo. Era de uma sobrinha que eu nem sabia que existia, filha de um dos meus irmãos. Tia Aparecida, ela disse, chorando no telefone. O tio José está muito mal, ele quer falar com a senhora antes de morrer. José, meu irmão mais velho. O único que tinha idade suficiente para se lembrar de tudo o que aconteceu quando eu fui embora. Peguei o primeiro ônibus para minha cidade. 50 anos depois de ter saído de lá, eu estava voltando para casa. José estava internado no hospital da cidade, muito magro, muito fraco. Quando me viu entrar no quarto, começou a chorar. Aparecida, minha irmãzinha, você voltou. Me aproximei da cama, segurei a mão dele. Oi, José, estou aqui. Eu preciso te contar uma coisa, ele disse, com dificuldade para falar. Preciso te contar a verdade sobre o dia que você foi embora. Meu coração disparou. Finalmente eu ia saber. Nosso pai não te vendeu, Aparecida. Nosso pai te salvou. Salvou de quê, José? Ele respirou fundo, juntando forças para contintar. Do Coronel Benedito. Ele tinha escolhido você. Escolhido para quê? Para ser a companhia dele quando você completasse 12 anos. Ele fazia isso com várias meninas pobres da região. Escolhia elas pequenas e esperava elas crescerem. Os pais não podiam recusar porque ele era poderoso demais. Senti o mundo girar ao meu redor. O que você está dizendo, José? Estou dizendo que o Coronel Benedito era um homem muito ruim, Aparecida, e que ele tinha posto os olhos em você. Nosso pai ficou sabendo e ficou desesperado. Não podia enfrentar o coronel diretamente porque a gente dependia dele para o trabalho. Não podia sair da cidade porque não tinha dinheiro. A única saída que ele encontrou foi quando os ciganos apareceram. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então papai realmente me protegeu? Te protegeu, sim. Entregou a aliança da mamãe para os ciganos, pediu para eles te levarem bem longe, onde o coronel nunca pudesse te encontrar, e fez eles prometerem que iam cuidar de você como se fosse filha deles. Por que vocês nunca vieram me buscar depois? Porque o coronel ficou furioso quando descobriu que você tinha sumido. Botou gente para te procurar por todo lugar. Ameaçou nossa família inteira. Disse que se você voltasse ia fazer coisa pior ainda. Nosso pai ficou com tanto medo que proibiu a gente até de falar seu nome. Eu não conseguia parar de chorar. 50 anos de raiva. 50 anos achando que tinha sido abandonada e descobrir que, na verdade, tinha sido amada demais. José, consegui falar. Nosso pai sofreu muito? Sofreu até o dia que morreu, Aparecida. Toda noite ele saía no quintal, olhava para o céu e pedia para Deus proteger você. Mamãe também. Ela morreu falando seu nome. E o coronel? Morreu há 5 anos. Velho, rico, respeitado. Ninguém nunca soube da verdade sobre ele. Só nossa família sabia. Segurei a mão do meu irmão com mais força. José,
Você pode me perdoar por ter ficado longe tanto tempo? Por não ter voltado para ver vocês? Ele sorriu, mesmo fraco como estava. Te perdoar de quê, irmãzinha? Você não fez nada errado. Você foi uma menina corajosa que sobreviveu longe de casa e construiu sua própria família. Nossos pais iam ficar orgulhosos. José morreu 3 dias depois daquela conversa. Mas antes de morrer, me deu mais uma coisa. Um embrulho com as cartas que meus pais tinham escrito para mim ao longo dos anos, mas nunca puderam enviar. Cartas falando sobre o quanto me amavam, sobre como esperavam que eu estivesse bem, sobre como rezavam por mim toda noite. Foram as cartas mais bonitas e mais tristes que já li na vida. Depois que José morreu, passei semanas lendo e relendo aquelas cartas que meus pais tinham escrito. Cada palavra era como um abraço que eu nunca tinha recebido. Cada frase era uma explicação que eu tinha esperado a vida inteira. Numa das cartas, minha mãe escreveu: Minha filha querida, hoje você faria 12 anos. Será que você lembra da mangueira do nosso quintal? Será que lembra das histórias que eu contava antes de você dormir? Espero que os ciganos estejam cuidando bem de você. Espero que você seja feliz. Seu pai chora escondido toda noite, mas eu digo para ele que fizemos a coisa certa. Melhor nossa filha longe e livre do que perto e prisioneira. Prisioneira. Era isso que eu teria sido se meus pais não tivessem tomado aquela decisão corajosa. Prisioneira de um homem terrível, sem poder escapar, sem ter uma vida de verdade. Tinha outras cartas também, uma para cada aniversário que eu passei longe. Aos 13 anos, meu pai escreveu: Aparecida, minha princesa, hoje você faz 13 anos e eu fico imaginando como você está. Será que cresceu? Será que ainda tem aquele sorriso que iluminava a nossa casa? Seu irmão José perguntou por você ontem. Disse que sente falta das brincadeiras de vocês. Eu não soube o que responder, porque como explicar para uma criança que às vezes o amor obriga a gente a fazer coisas que parecem cruéis? Aos 16 anos, minha mãe tentou uma carta mais longa. Minha filha, você já deve ser uma moça agora. Espero que seja bonita como sempre foi. Espero que seja forte como precisa ser. Às vezes fico imaginando se você vai se casar, se vai ter filhos, se vai ser feliz. Rezo todo dia para Nossa Senhora para que ela proteja você onde quer que esteja. E peço perdão, minha filha. Peço perdão por ter deixado você ir, mas era a única maneira de te salvar. A carta mais dolorosa foi a que meu pai escreveu quando eu fiz 18 anos. Aparecida, hoje você é maior de idade, uma mulher feita. E eu fico pensando se algum dia vamos nos ver de novo. Se algum dia você vai entender por que fizemos o que fizemos. O coronel ainda está vivo, ainda tem poder na cidade. Enquanto ele estiver aqui, você não pode voltar. Mas um dia, quando Deus quiser, a verdade vai aparecer. E você vai saber que tudo foi por amor. Eram 15 cartas ao todo, uma para cada aniversário até eu completar 24 anos. Depois disso, não tinha mais nenhuma. José me explicou que foi quando meu pai morreu, de desgosto e de saudade. Quando finalmente consegui processar toda a verdade, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era mais raiva, não era mais tristeza, era gratidão. Gratidão imensa pelos meus pais terem sido corajosos o suficiente para me salvar, mesmo sabendo que iam sofrer para sempre. Mas ainda tinha uma coisa que eu precisava fazer. Precisava ir ao cemitério da minha cidade e pedir perdão para os meus pais. Perdão por ter duvidado deles, por ter passado tantos anos achando que eles não me amavam. A viagem para minha cidade natal dessa vez foi diferente. Não fui escondida, não fui com medo. Fui de cabeça erguida, como filha que estava voltando para casa depois de muito tempo. No ônibus, durante as 2 horas de viagem, fiquei olhando a paisagem passar e lembrando de como tinha feito esse caminho pela primeira vez, aos 9 anos, numa carroça cigana, achando que era uma aventura. Agora, aos 59, eu entendia que tinha sido muito mais que uma aventura. Tinha sido uma salvação. A cidade tinha mudado muito desde minha infância. Tinha crescido, se modernizado, mas ainda conservava aquele jeito pacato de interior. As ruas principais agora tinham semáforos,
Havia alguns prédios pequenos misturados com as casas antigas, mas a essência continuava a mesma. Foi num domingo de manhã que peguei o ônibus para lá pela última vez. Mas dessa vez não fui escondida. Fui de cabeça erguida, como filha que estava voltando para casa. No cemitério, demorei um pouco para achar o túmulo dos meus pais. Era simples, humilde, como eles sempre foram. Uma cruz de cimento, já meio desgastada pelo tempo, com os nomes gravados em letras simples. João Silva, 1920-1975 e Maria Silva, 1925-1976. Minha mãe tinha morrido apenas 1 ano depois do meu pai. De saudade, as pessoas diziam. Ajoelhei na terra seca e comecei a falar com eles como se eles estivessem ali do meu lado. Pai, mãe, eu vim pedir perdão. Perdão por ter duvidado do amor de vocês. Perdão por ter passado 50 anos achando que vocês me abandonaram. Agora eu sei a verdade. Sei que vocês me salvaram. Sei que fizeram o maior sacrifício que pais podem fazer por uma filha. Chorei ali no cemitério como nunca tinha chorado na vida. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de libertação, de amor finalmente compreendido. Obrigada, pai. Obrigada, mãe. Obrigada por terem sido corajosos. Obrigada por terem me protegido. Eu consegui ter uma vida boa. Consegui criar meus filhos. Consegui ser feliz. Tudo isso porque vocês tiveram a coragem de me deixar ir. Quando levantei do chão, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. Pela primeira vez em 59 anos, eu estava em paz com meu passado. Mas o destino ainda tinha mais uma surpresa para mim. Caminhando de volta para a saída do cemitério, esbarrei numa mulher da minha idade que também estava visitando um túmulo. Ela me olhou com atenção e disse: Desculpa, mas você não é a Aparecida, filha do João Pedreiro? Meu coração parou. Você me conhece? Claro que conheço. Eu sou a Benedita, filha do seu Manoel da Quitanda. A gente brincava juntas quando éramos pequenas. Você sumiu um dia e nunca mais ninguém soube de você. Benedita? Eu lembrava vagamente dela. Uma menina loira, de olhos claros, que morava perto de casa. Aparecida, ela continuou. Você não faz ideia de como a gente ficou preocupada quando você desapareceu. Sua família sofreu muito. Eu sei, falei baixinho. Acabei de descobrir a verdade toda. Que bom que você voltou, ela disse me abraçando. Sabe, tem uma coisa que eu sempre quis te contar, se um dia te encontrasse de novo. O quê? Sobre o que aconteceu depois que você foi embora. Sobre o Coronel Benedito. Senti um frio na barriga. O que sobre ele? Benedita olhou em volta como se estivesse com medo de alguém ouvir. Aparecida, você não foi a única menina que sumiu da nossa cidade naquela época. Depois de você, outras 3 famílias pobres também fizeram seus filhos desaparecerem de repente. Como assim? O coronel tinha uma coleção de meninas. Quando elas faziam 12 anos, ele levava elas para a fazenda dele. Oficialmente, elas iam trabalhar na casa grande, mas todo mundo sabia que não era só isso. Meu estômago revirou. E as famílias não faziam nada? Não podiam fazer nada, Aparecida. Ele era poderoso demais. Mas algumas famílias conseguiram salvar as filhas, fazendo elas sumirem antes dos 12 anos. Como sua família fez com você. E as que não conseguiram? Algumas nunca mais foram vistas. Outras voltaram anos depois, mas nunca mais foram as mesmas. Fiquei em silêncio, processando aquela informação terrível. Sabe o que é o mais cruel de tudo? Benedita continuou. Quando o coronel morreu, todo mundo falou que ele era um homem bom, um benfeitor da cidade. Fizeram até uma estátua dele na praça principal. Uma raiva imensa cresceu dentro de mim. Uma estátua? Sim, com uma placa dizendo Coronel Benedito, protetor das famílias pobres. Protetor das famílias pobres? Quase gritei. Ele destruía famílias pobres. Eu sei, Aparecida, mas os poderosos sempre escrevem a história do jeito que querem. Naquele momento, tomei uma decisão. Não ia deixar aquilo passar em branco. Não ia permitir que a memória daquele monstro fosse honrada enquanto meus pais, que foram verdadeiros heróis, eram esquecidos.
Benedita, falei determinada. Você conhece outras famílias que passaram pela mesma coisa que a minha? Conheço algumas. Então vamos conversar com elas. Vamos contar a verdade. Vamos fazer com que as pessoas saibam quem o Coronel Benedito realmente era. Você tem certeza, Aparecida? Mexer com isso pode ser perigoso. A família dele ainda tem poder na cidade. Tenho certeza. Meus pais não sacrificaram a própria felicidade para salvar uma filha só para que essa filha ficasse calada diante da injustiça. E foi assim que, aos 59 anos, comecei a segunda parte da minha missão. Não só descobrir a verdade sobre meu passado, mas fazer com que essa verdade viesse à luz. Se você chegou até aqui ouvindo minha história, é porque entende que essas memórias são preciosas. Se inscreve no canal para a gente guardar essas lembranças juntas. Porque o que aconteceu depois dessa decisão, isso vai mexer com seu coração ainda mais. Nos meses que se seguiram ao meu encontro com a Benedita, fiz uma coisa que nunca pensei que teria coragem de fazer. Voltei para minha cidade natal para ficar. Aluguei uma casinha simples na rua onde eu tinha brincado quando era criança e comecei a procurar as famílias que tinham passado pela mesma situação que a minha. Não foi fácil. Muita gente tinha medo de falar, medo da família do coronel, medo de mexer com o passado. Pra que ficar remoendo essas coisas antigas? Algumas pessoas diziam. O coronel já morreu, deixa ele descansar em paz. Mas eu não conseguia deixar pra lá. Não conseguia aceitar que um homem que tinha destruído tantas famílias fosse lembrado como herói enquanto suas vítimas eram esquecidas. Aos poucos, as histórias foram aparecendo. Conheci a Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que tinha mandado a filha de 11 anos para casa de parentes em outro estado quando soube que o coronel tinha interesse nela. Foi o pior dia da minha vida, ela me contou chorando. Minha Terezinha chorou tanto quando teve que ir embora, mas eu sabia que se ela ficasse ia acontecer coisa pior. O coronel já tinha escolhido ela. Toda mãe da cidade sabia o que isso significava. Conheci o seu Antônio, que tinha fugido da cidade com a família inteira numa madrugada, deixando tudo para trás: casa, trabalho, amigos. Levei só a roupa do corpo e meus 3 filhos, ele me disse. Soube que o coronel tinha posto os olhos na minha filha mais velha, que tinha 10 anos. Não podia esperar para ver o que ia acontecer. Conheci a Dona Rosa, que não conseguiu salvar a filha a tempo e que carregava essa dor há mais de 40 anos. Aparecida, ela me disse, segurando minhas mãos e chorando muito. Minha Lúcia nunca mais foi a mesma depois que voltou da fazenda do coronel. Ela tinha 16 anos quando voltou, mas parecia uma velha. Os olhos dela eram vazios, como se tivessem tirado a alma de dentro do corpo. Morreu aos 30, de tristeza e vergonha. E eu nunca pude fazer nada, porque ninguém ia acreditar na gente contra ele. A história da Dona Rosa me partiu o coração. Lúcia tinha sido levada aos 12 anos para trabalhar na fazenda do coronel. Voltou para casa 4 anos depois, grávida e destruída por dentro. O bebê nasceu morto e ela nunca mais conseguiu ter uma vida normal. Ela tentou se casar uma vez, Dona Rosa continuou, mas quando o rapaz soube da história dela, disse que não queria mercadoria usada. Minha filha morreu virgem de coração, porque o que fizeram com ela não foi amor, foi violência. Cada história que ouvia me deixava mais determinada. Não podia permitir que aquele homem fosse lembrado como herói enquanto suas vítimas eram esquecidas. Comecei a anotar tudo, a juntar provas, a conversar com pessoas mais velhas que ainda se lembravam daquela época. Descobri que o coronel tinha um esquema muito bem organizado. Ele oferecia trabalho nas fazendas dele para as famílias mais pobres, mas sempre com a condição de que as meninas jovens viessem junto. Era assim que ele fazia, me contou Dona Benedita. Oferecia uma oportunidade que as famílias não podiam recusar. Trabalho garantido, casa, comida. Mas quando elas aceitavam, descobriam qual era o preço real do acordo. As meninas eram separadas das famílias e levadas para uma casa especial na fazenda. Oficialmente, eram empregadas domésticas. Na realidade, eram prisioneiras de luxo, obrigadas a satisfazer os desejos do coronel e de seus amigos poderosos. Tinha juízes, políticos,
Fazendeiros ricos, uma senhora me contou, pedindo para não revelar o nome dela. Eles faziam festas na fazenda e as meninas eram obrigadas a participar. Quem tentava fugir era castigada. Quem falava demais sumia. Depois de 6 meses investigando, eu tinha material suficiente para escrever um livro sobre os crimes do Coronel Benedito. Tinha nomes, datas, testemunhos. Tinha a história completa de um sistema de abuso que durou décadas e que foi encoberto pelo poder e pela influência. Mas o que eu queria não era escrever um livro. O que eu queria era justiça. Justiça para as meninas que sofreram. Justiça para as famílias que foram destruídas. Justiça para a memória dos meus pais, que fizeram o sacrifício supremo para me proteger. Foi aí que conheci a Patrícia, uma jornalista jovem que tinha chegado recentemente na cidade para trabalhar no jornal local. Ela tinha vindo de São Paulo, era formada numa universidade boa e não estava contaminada pelas tradições e medos da cidade pequena. Quando contei minha história para ela, Patrícia ficou chocada. Dona Aparecida, ela disse, isso que a senhora está me contando é gravíssimo. A senhora tem provas? Tenho os depoimentos das famílias, tenho as histórias, tenho as datas, tenho até algumas fotografias que consegui. Então, a gente precisa publicar isso. As pessoas têm direito de saber a verdade sobre quem elas estão homenageando. Mas quando Patrícia levou a matéria para o chefe dela, ele se recusou a publicar. Isso vai causar muita confusão na cidade, ele disse. Melhor deixar o passado quieto. Foi quando entendi que a luta ia ser mais difícil do que eu imaginava. O poder do coronel ainda ecoava na cidade, mesmo depois da morte dele. Mas eu não desisti. Se não podia contar a verdade pelo jornal, ia contar de outro jeito. Comecei a organizar reuniões na minha casa. Primeiro vieram apenas as famílias que tinham sofrido diretamente com o coronel. Depois, outras pessoas interessadas em ouvir a verdade. Em pouco tempo, minha sala pequena não cabia mais tanta gente. Gente, eu disse numa dessas reuniões, a gente não pode deixar a memória das nossas filhas, das nossas irmãs, ser manchada pelo silêncio. Não pode deixar que um criminoso seja honrado enquanto as vítimas dele são esquecidas. Foi Dona Rosa quem teve a ideia que mudou tudo. Aparecida, ela disse. Que tal a gente fazer nossa própria homenagem? Pro mesmo dia que inauguram aquela estátua do maldito? A estátua. Eu tinha esquecido que a família do coronel estava organizando uma cerimônia para inaugurar um monumento ainda maior para ele na praça principal. Iam chamar autoridades, ia ter discursos, ia ser uma festa. É isso mesmo, falei, animada. No dia da inauguração da estátua dele, a gente faz nossa própria cerimônia. Uma homenagem às verdadeiras vítimas. Passamos semanas nos organizando. Fizemos cartazes com os nomes das meninas que tinham sofrido nas mãos do coronel. Preparamos discursos contando a verdade. Convidamos todo mundo que quisesse ouvir. O dia da inauguração chegou. Era um sábado de manhã. O sol brilhava forte e a praça estava cheia de gente elegante esperando a cerimônia oficial. Do outro lado da praça, nós nos organizamos com nossos cartazes e nossa verdade. Quando o prefeito começou o discurso oficial, falando sobre o grande benfeitor da cidade, Dona Rosa se levantou e gritou, "Mentira!" Todo mundo olhou para ela. O prefeito parou de falar, confuso. Esse homem não foi benfeitor de ninguém. Dona Rosa continuou com a voz tremendo de emoção. Esse homem destruiu famílias, abusou de crianças, causou dor que dura até hoje. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas não sabiam se deviam escutar ou se deviam calar a Dona Rosa. Foi aí que me levantei também. Meu nome é Aparecida. Falei alto para todo mundo ouvir. Eu sou filha do João Pedreiro e da Maria Costureira. Quando eu tinha 9 anos, meus pais me entregaram para os ciganos para me salvar desse homem que vocês querem homenagear. Mais murmúrios. Mais pessoas prestando atenção. Ele escolhia meninas pobres quando elas ainda eram crianças. Continuei, sentindo a força das minhas palavras. Esperava elas crescerem e depois levava elas para a fazenda dele. Meus pais preferiram me ver longe de casa do que me ver nas mãos dele. Uma por uma, as outras mulheres começaram a se levantar e contar suas histórias.
Dona Conceição falou sobre ter mandado a filha embora. Seu Antônio falou sobre ter fugido da cidade. Dona Rosa falou sobre a filha que nunca se recuperou. A multidão estava dividida. Alguns gritavam para a gente parar de difamar um homem morto. Outros pediam para a gente continuar falando. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Uma senhora muito idosa, bem vestida, se levantou na parte da multidão que estava do lado da família do coronel. Todos reconheceram ela. Era Dona Eulália, a mulher mais rica e respeitada da cidade. Eu tenho algo a dizer, ela falou com voz firme. Todo mundo ficou em silêncio. Essas mulheres estão falando a verdade, ela disse, olhando diretamente para o prefeito. Eu sei porque eu também protegi minha filha do coronel Benedito. Mas como eu tinha dinheiro e poder, consegui fazer isso sem ter que mandar ela embora de casa. O silêncio na praça era total. Durante décadas, fechei os olhos para o que ele fazia com as famílias pobres porque não me afetava diretamente. Hoje me arrependo dessa covardia. E acho que essa cidade inteira deve se arrepender de estar tentando homenagear um homem que causou tanto sofrimento. Depois da fala da Dona Eulália, tudo mudou. O prefeito cancelou a inauguração da estátua. O jornal local finalmente publicou nossa história na primeira página. Outras vítimas, que tinham medo de falar, começaram a aparecer. Em poucas semanas, a cidade inteira sabia a verdade sobre o coronel Benedito. A estátua que ia ser inaugurada foi guardada no depósito da prefeitura. No lugar dela, foi colocado um jardim com uma placa singela, em memória de todas as crianças que sofreram injustiças em nossa cidade. Mas sabe qual foi a parte mais bonita de tudo isso? 3 meses depois da nossa manifestação na praça, recebi uma visita inesperada. Era meu irmão Joaquim, o mais novo, que eu não via há 50 anos. Aparecida, ele disse, me abraçando forte. A cidade inteira está falando da sua coragem. Você honrou nossa família. Honrou nossos pais. Descobri que 2 dos meus irmãos ainda estavam vivos e morando na cidade. Eles tinham ficado sabendo do que eu tinha feito e vieram me procurar. Depois de 50 anos, eu tinha minha família de volta. Por que vocês nunca me procuraram antes? Perguntei. Porque tínhamos vergonha, Joaquim admitiu. Vergonha de ter deixado você ir embora. Vergonha de não ter lutado por você. Mas quando vimos sua coragem agora, entendemos que você sempre foi mais forte que todos nós. Hoje, aos 74 anos, moro na minha cidade natal, perto dos meus irmãos que restaram, cercada pelos meus filhos e netos. Tenho uma vida pacata, leio cartas para quem precisa, cuido do meu jardim. Mas de vez em quando passo pela praça onde antes ia ser a estátua do coronel, lembro de tudo o que aconteceu. Lembro dos meus pais, que tiveram a coragem de me salvar, mesmo sabendo que iam sofrer. Lembro dos ciganos, que me criaram com amor mesmo eu não sendo filha deles. Lembro de todas as mulheres que se juntaram comigo para contar a verdade. E entendo que às vezes a vida nos leva por caminhos difíceis, mas sempre por uma razão. Eu precisei passar 50 anos longe de casa para voltar com força suficiente para fazer a diferença. Precisei viver entre os ciganos para aprender que família não é só sangue, é quem cuida da gente com amor. Precisei sofrer para entender a dor dos outros e lutar por eles. Os ciganos me ensinaram a ser livre, meus pais me salvaram da prisão, e a vida me ensinou que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Nem sempre entendemos o amor dos nossos pais na hora certa. Às vezes levamos uma vida inteira para compreender que as decisões mais difíceis são tomadas pelo coração mais amoroso. E se você chegou até o final dessa história, minha filha, é porque entende que o amor verdadeiro às vezes usa roupas que a gente não reconhece na primeira olhada. Mas quando a gente para olhar direito, sempre consegue ver o coração por trás da decisão. Essa é minha história. Uma história de abandono que na verdade era amor. De família perdida que, na verdade, era família salva, de justiça que chegou tarde, mas chegou completa. E agora você sabe por que eu sempre digo: o amor dos pais é como o sol, às vezes fica escondido atrás das nuvens, mas sempre está lá, aquecendo, protegendo, iluminando o caminho.